O que acontece quando um jovem negro do interior se propõe a sonhar? Então, meu nome é João Pedro Amorim de Souza, eu tenho 22 anos, sou de Jacobina, no interior da Bahia. É um lugar que é cortado por dois rios, o rio Itapicuru-Mirim e o rio do Ouro. São rios que se encontram, como o Rio Negro e Solimões, inclusive um é mais escuro, outro é mais marronzinho. Lá tem muitos problemas ambientais relacionados à estruturação urbana, a cidade que ela foi mal estruturada quando se fala de crescimento, né, expansão urbana. Qual que é o problema de Jacobina? Não é só um rio poluído, o rio ele era cheio de curvas. Ele fazia o trajeto curvado. Hoje ele é canalizado, ele é reto. Isso dificultou bastante, porque quando chove o rio transborda. Então tem até uma foto da minha mãe quando eu nasci, com a água aqui na altura do joelho, da coxa, que foi numa época de enchente que teve. Então foi muito interessante. Eu já nasci no contexto em Jacobina, já ali tendo que lidar com enchentes. Mas desde pequeno eu passei por muitas dificuldades e acho que as dificuldades que eu tive que encarar na escola foi muito por conta da parte financeira, né? Então em muitos momentos a merenda eu tinha que escolher se eu merendava na escola ou se merendava em casa. Quando você nasce em uma família de vulnerabilidade social, você tem que acordar rápido. Então com 14 eu já tinha essa visão de mundo de que eu tinha que dar certo na vida, de que eu tinha que fazer faculdade, de que eu tinha que ganhar dinheiro. Então nesse sentido, a educação sempre foi colocada na minha casa como a porta da emancipação. Então, eu conheci a Lala em 2020 e só fui entrar em 2022. Então já começa a historinha daí, né? Antes mesmo de eu entrar. Então, assim, pra mim, em 2020 era tudo mato. Essa coisa de pensar em engajamento virtual era mato, assim. E aí, eu mandei mensagem no Instagram da Lala, né? Na época, a pessoa que comandava o Instagram simplesmente não respondeu, não viu, acho que não viu a mensagem. E ela ficou lá no vácuo por 2 anos. E ao redor desses anos, né? Durante esses anos, fui me engajando, sendo aprovado em programa, sendo bolsista, sendo voluntário. E onde eu ia, tinha alguém da Lala. Seja o CEO, seja a pessoa que trabalha comigo no marketing, seja a pessoa que trabalha comigo em operações. Comecei a falar, caramba, parece que isso aqui é tipo uma seita, né? Quanto mais você vai adentrando, mais vai vendo pessoas e tal. Quando a resposta veio no Instagram, a pessoa falou que tinha inscrições abertas, né? Decidi aplicar. Passei, entrei, participei no Bootcamp em 2022. E foi assim, eu acho que nem no meu maior sonho eu imaginava que seria tão interessante participar da Lala, né? O Bootcamp ele foi só uma semana, né? Mas a partir do Bootcamp eu costumo falar que é onde vem o tesouro da Lala, né? Que é o ecossistema, a rede. Então tudo que eu tive acesso depois, programa de estágio, programa de mentorias, programa de embaixadores, né? Que atualmente eu sou um dos embaixadores. Então a Lala começou a me conectar com muitas oportunidades e principalmente pessoas. E na Lala eu pude ter acesso a uma gama muito plural de jovens. No Bootcamp eu vi pessoas que me conheciam há menos de uma semana contar histórias pesadíssimas sobre a vida, abrir o coração mesmo, sabe? Então eu comecei a ver que a Lala, a princípio, ela é um espaço de segurança. Todo jovem que está na Lala, ele sente a segurança, ele se sente acolhido. Eu acho que esse acolhimento, ele é a semente do protagonismo. Você dá apoio ao jovem, você pegar esse jovem e falar, olha, você pode mais, você tem potencial e eu vou te ajudar. E com isso eu tive a autonomia de pensar na minha comunidade e criar o meu próprio projeto. É daí que nasce, né, na minha união, junto com a minha namorada, a Fundação Sapiência. Qual que é o objetivo da Fundação Sapiência? Basicamente, a gente quer democratizar essas oportunidades para jovens negros do interior do país. E como ajudar esses jovens a se desenvolverem por meio da educação, essa ferramenta tão importante que salvou a minha vida, que salvou a vida dela. E como que a gente faz isso? Basicamente, o trabalho com a Fundação é feito por nós dois, então nós somos as pessoas que escrevem os conteúdos, que vão até as escolas, que fazem as ações. Então isso é um papel de protagonismo muito grande e foi muito do que eu aprendi na Lala. Então com a Fundação, além de Olimpíadas do Conhecimento, né, de muitas ações relacionadas à pesquisa científica, relacionada principalmente a bolsas de intercâmbio, o mais importante é o que chamamos de despertar de consciência, que é esses jovens se enxergarem como pessoas que podem realmente transformar suas vidas. Quando o estudante se percebe capaz, ele consegue fazer a diferença. Então, é isso que o nosso trabalho é baseado em fazer. Nesse quesito, a Lala entra como um suporte muito interessante, porque não é só o aprender como ser um líder, é aprender como gerir um projeto, como gerir pessoas, como tirar ideias do papel, como lidar com tudo aquilo que envolve não só a vida profissional, mas a vida pessoal também. O principal apoio que eu tenho na Lala nesse sentido é ser aquela rede que eu sei com que eu posso contar sempre, né, que eu tenho acesso a pessoas que estão sempre ali. Então acho que é nesse sentido que ela está me apoiando assim, da maneira mais efetiva, né? Tá amadurecendo esse jovem empreendedor social que é o João Pedro, né? O maior
presente que eles me dão atualmente nesse sentido.